League of Legends, em favelês, League of Legends, em português, Liga das Lendas, vulgo colesterol ruim, também conhecido como LoL, é um jogo que, assim como todo MOBA, não vale a pena ser jogado nem se você tiver tempo livre. Recomendado apenas se você se enquadrar no submundo da sociedade. Ou seja, se você for um emo ou um virgem com mais de 20 anos, não tenha medo. Lá todos te entendem. Porém, vai encontrar mais um motivo para ser escrotizado na roda de amigos. Os louzeiros, nome dado aos seres que se submetem a jogar essa porcaria, são considerados um dos seres mais mimizentos da face da terra, e gostam de defender-se das zoações, alegando que existe campeonato mundial de LoL, como se isso fosse grandes coisas. Afinal, até campeonato mundial de burrice existe, cujo Kiko é o campeão. Embora os gays louzeiros sintam-se facilmente ofendidos quando se deparam com a verdade, que aquilo é apenas um joguinho, aquelas gostosas são virtuais e aquilo não leva a lugar algum. Alguns chegam ao cúmulo de suicidarem-se asfixiando na frente dos amiguinhos retardados. Como qualquer MOBA genérico, o principal objetivo é você destruir todas as construções do inimigo, principalmente aquela construção zona conhecida como Nexus que você leva em torno de 30 minutos. Alguns desocupados levam 1,30 para destruir com um grupo de 5 pessoas. Há uma lenda circulando por aí nos confins da internet de que League of Legends é um tutorial para jogar Dota. Não sei de nada, só estou falando. É o segundo jogo mais jogado do mundo, perdendo para um jogo pago de tiro, o que significa que a maior parte da população mundial faz amor com o bumbum ou cola velcro e chora ouvindo Zero ou Mechanical Romance. O jogo também é uma das maiores causas de estresse e quebra de computadores em todo o mundo, devido à alta taxa de retardados que se jogam na torre adversária e não guardam um mapa. Os mais viciados xingam os outros jogadores, coitados, que são obrigados a ouvir você é um lixo ou o famoso comi sua mãe ontem. Isso quando não tem algum idiota que resolve quitar do jogo porque morreu uma única vez e porque a jogada do adversário foi melhor. Vale lembrar que o fato de muitos desses seres asquerosos serem viciados não os torna necessariamente bons jogadores. Pelo contrário, os que mais xingam em geral costumam estar entre os piores jogadores e costumam ser os que mais fazem burrada durante o jogo todo. Os nerds, os clássicos, virgens e sem vida social, que jogam League of Legends, são os que costumam jogar melhor, muito diferente daqueles que são louzeiros em essência, que podemos considerar como verdadeiras pragas da sociedade. Porém, em geral eles não interagem muito com os demais jogadores, devido ao seu medo natural de qualquer espécie de contato com outros seres humanos. O lado positivo é que eles costumam ser inofensivos, e em geral não ficam empesteando a vida do próximo com um arsenal de xingamentos infantis e retardados, ou enchendo o saco no chat do jogo de outras formas. Mas todos, sejam jogadores casuais ou viciadinhos, adultos ou adultos com mentalidade de criança, todos possuem algumas coisas em comum. Não comem, não saem de casa, não ajudam a mãe nas tarefas domésticas, tiram notas baixas na escola/faculdade, não arranjam emprego, não namoram, não se preocupam com a higiene e acham engraçado um imbecil na webcam gritando o que quando mata alguém na Live Trail. O jogo possui mais de 100 personagens, alguns mais fracos, outros mais fortes e um ou outro que não adianta nerfar, reduzir o dano das habilidades, que vai continuar apelão, tipo a Irelia e o Caçadinho. Tem menininha com o ursinho que estupra todo mundo e mais um pouco. Annie, um peixe maluco que fica pulando de um lado para o outro e só serve para te deixar irritado. Fizz, uma bruxa satânica abissal dos infernos trevosos que te prende para que os outros possam te enrabar. Morgana, uns aí que não morrem nem com reza braba. Braru e Leona, e tem os viadinhos também. Ezreal e Taric. Sistema de ranking ou de virginidade. É um sistema do jogo para definir o quão fracassado na vida bom lá dentro você é. Os chamados elos pelos jogadores antigos, já que não existia esses rankings no começo, são apenas e oficialmente de tiers. São apenas uma mera desculpinha para você poder chegar ao amiguinho que está um elo abaixo do seu. No total, são 9. Ferro. Aqui é a nata. Um dos novos elos criados pela Riot ao ver que não bastava apenas um lugar para os lixos e desprezados da comunidade. Só os jogadores ruins e os que não são tão viciados assim estão aqui. Bronze. Graças à criação do ferro, hoje em dia o bronze tem um pouquinho menos de pessoas ruins, mas como sempre é o mais puro chorume e falta de qualidade de gameplay. Prata. Um bronze melhorado. Muitos do prata chamam os bronzes de ruins, de lixo e de outros adjetivos carinhosos, mas é o mesmo que o sujo falando do mal lavado. O pessoal daqui ainda não é tão viciadinho, mas ainda assim costuma jogar mais do que o normal. Ouro. O pessoal daqui já aprendeu a jogar um pouquinho melhor e joga bem mais que o normal, embora ainda cometam atos extremamente idiotas e não perdem a oportunidade de chegar ao jungle. Platina. Início do vício. As pessoas que estão aqui, em sua maioria, começam a apresentar sinais de retardo, algo que herdaram de seu tempo como bronzes, mas ainda sem muita visibilidade. Diamante. Aqui o vício se tornou maior. Os parentes já começam a se preocupar, namoradas a desconfiar e os chefes a redigir a cartinha de demissão. As pessoas nesse tier ainda têm chance de serem curadas, mas é bem difícil. Mestre. Vício extremo.
As pessoas nesse tier começam a não reconhecer mais os próprios pais e amigos. A cura é bem dificultosa e possivelmente ineficaz. Grão-mestre, novo elo criado para dividir o meio termo entre os meros infectados e os insanos. Aqui as pessoas passam a sofrer dos excessos, excesso de comida ou a falta dela, excesso de energéticos ou a falta dela e o excesso de punhetas ou a falta delas. Por exemplo, o excesso de sexo é inexistente para os jogadores do jogo, logo não se categoriza. Desafiante, o ápice da insanidade. Pessoas aqui são totalmente excluídas da sociedade. Cada tier tem 4 divisões. O quarto, 4, é o mais baixo e o I1, o mais alto. Nomes aleatórios, misturados com os de campeões, são gerados para cada grupo de 250 fracassados jogadores. Exemplos: os regentes de zona, os monodedos de, os punheteiros de ali, etc. Periodicamente, são realizados campeonatos, alguns oficiais e outros não, para que a melhor equipe seja premiada com desde bombons roubados da Americanas até dinheiro na casa dos milhões. Essas equipes possuem seus jogadores no rank mestre/desafiante e já se esqueceram qual foi a última vez que viram a luz do sol. Não sabemos como vivem e do que se alimentam.